É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo, programa Debate Galo, depois de uma vitória do Galão aí, uma vitória top do Galo, né? 2 vitórias seguidas. Já deixa aquele like no vídeo, já chega curtindo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, mas o like ajuda demais, viu? Se você puder curtir isso aí, ajuda bastante a gente, tá bom? Deixa aquele like no vídeo. A vitória do Galo foi maiúscula, hein, Beto? Que vitória! O time do Atlético Paranaense é chato, tá bem no campeonato. Ganhamos com propriedade e o time melhora a passos largos a cada jogo. E o Barba vem mostrando aí que conseguiu pôr raça, vontade nesse elenco e tá começando a extrair o que há de melhor dos jogadores que ele anda jogando. Uma vitória de leve sofrimento no final, apesar que o Atlético, depois do gol que sofreu, eles praticamente não chegaram. O Atlético soube segurar bem a partida. Mas hoje a gente vê um Atlético bem diferente daquele time do Sampaoli, graças a Deus, né? Beto, você querer jogar um Campeonato Brasileiro e não sofrer beira loucura. Ah, mas o time sofreu, o Barba demorou a substituir, quem entrou não entrou bem. Gente, eu acho que é tudo mimimi, tá? O Atlético fez uma partidaça. O Atlético Paranaense tem um baita time, tanto que tá acima da gente no Campeonato Brasileiro, tá jogando bem o Hellmans, né? Tá fazendo... Até pouco tempo atrás estava na vice-liderança e perdeu 2 jogos. Perdeu pro Bahia pra gente, né, se não me engano. Então, quer dizer, um time que tá bem, é perigoso pra caramba, um time rápido, tem um centroavante muito perigoso, uma defesa bem sólida, o Atlético ganha e a gente fica procurando fantasmas. O time está em evolução, o Barba chegou há pouquíssimo tempo, ele tem pouquíssimo tempo de trabalho e pegou um time destruído pelo Cuca e pelo Sampaoli. Então ele demorou alguns jogos que era normal para ele conhecer a galera. Hoje eu acho que ele já entendeu bem o que é cada um que está nesse elenco. E o principal, todo mundo entendeu que para jogar no time do Barba tem que correr 110%, tem que ter muita vontade, tem que ter raça, disposição, inteligência tática, senão não vai jogar. E você vê que todo mundo tá começando a correr de novo, porque o jogador de futebol, no fundo, ele gosta de jogar bola, é a profissão dele, ele sabe que ele tem que estar jogando. Então tá todo mundo correndo atrás, fazendo sua parte. Ah, agora sofreu, lógico. Nós estamos jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, todo jogo tem sofrimento, todo jogo vai ter um momento que você vai pressionar e vai ser pressionado. Quando você está ganhando o time não tem nada a perder mais, que ele já está perdendo, ele vai te pressionar. Então isso é normal. Se o Atlético estivesse perdendo o jogo de 1-0, ele ia pressionar o Atlético Paranaense loucamente para tentar o resultado. Normal. Então acho que o Atlético está no caminho certo. O Barba vem melhorando o time jogo a jogo. Eu tenho muito medo quando a melhora é muito súbita e você não vê o motivo para aquela melhora. O Barba não. Você vê o time... saída de bola, triangulações, jogadas ensaiadas. Então, sim, eu acho que a mudança que ele está fazendo é sólida, forjada no aço mesmo. E você vê que o time melhora todo o jogo. O time é muito difícil fazer gol do time do Atlético. Ontem o time fez um golaço, o cara se adiantou, cabeceou perfeito, lá na trave, não tinha jeito. O time adversário fazer gol é mérito deles também. Não quer dizer que é só falha nossa. Fizemos 2 gols, ganhamos o jogo, 3 pontos pra gente. Então, assim, eu estou muito satisfeito. Entendo que é um começo de um trabalho, entendo que tem que melhorar, entendo que vai melhorar, mas, assim, com toda paciência, respeito do mundo com o Barba, para ele até poder mesmo fazer o trabalho dele com calma e bem feito, o que ele sabe fazer. O cara é multicampeão, ganha título direto na Argentina e quis mais vir para o Brasil para um time gigante e ganhar títulos. Então, estou muito confiante que o Barba vai fazer um belo trabalho em 2026. Velho. E no jogo de ontem a gente poderia ter saído do primeiro tempo, por exemplo, com um 2-0 tranquilo. Né? O goleiro deles lá teve aquele cruzamento que o Coelho pegou de primeira e o Santos fez uma defesaça. O Atlético perdeu alguns gols, saiu com 1-0, fez o segundo com o Scarpa, né? Um golaço, 2 chutes que teve desvio, né? E acabaram matando ali o goleiro Santos. Mas o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo melhorou também do que foi. Contra o Chapecoense também já estava 3-0, o time deu uma segurada, mas foi um segundo tempo melhor do que havia sido contra a Chape, né? E o Atlético venceu a partida aí, isso que importa, e jogando bem, né? Isso que deixa a gente mais animado com o espírito do time, né?
Jogadores ali jogando, correndo, brio. Hoje tem dado gosto ver esse time jogar, o que não acontecia ano passado, por exemplo, né? A gente ia lá torcer, mas não dava gosto nenhum ver aquele time jogar, né? Aquele time não representava o torcedor. Ontem tivemos até quase 30 mil no estádio, eu acho que aos pouquinhos a turma tá voltando. O primeiro em chances criadas, ele tem 15, e o primeiro em chances claras criadas, ele tem 5. Porque vez ou outra, é claro que se tiver mal, né, como todos os outros jogadores, podem sair, né? Mas vez ou outra o pessoal sempre questiona, né, que por que o Hulk não é substituído. Tá explicado aqui nos números, o Hulk, apesar de não ter aquela vitalidade de 2021, ainda é um jogador importante e decisivo no Atlético, criando aí boas oportunidades também para os companheiros. E também tem atuado, de certa forma, em uma nova função muitas vezes, né? Jogando mais de frente pro gol, vindo com a bola, e aí tem aproveitado e criando essa chance aí para os companheiros. Ontem você comentou o jogo na Arena MRV, e em dado momento do segundo tempo falou que o Barba às vezes pode substituí-lo. E pode, né, Edu? Mais rápido, inclusive, né? Porque ontem saiu aos 40 do segundo tempo. Ele teve uma queda de rendimento nítida na segunda etapa, poderia ter saído antes, mas assim... Quem tá na cabine é muito mais fácil que quem tá na beira do campo, né? Eu falar lá em cima, arzinho condicionado, a tarefa do treinador é muito mais difícil, a gente sabe o tamanho e o peso do Hulk dentro do vestiário. O Barba acabou de chegar, 7 jogos, ele tem uma confiança muito grande no Hulk, já externou isso nas entrevistas. Tem os números que o Paulo Zeredo acabou de trazer, né? Então, contra número a gente não discute, a gente sabe da importância do Hulk. Mas é que, especificamente ontem... Você pega o primeiro tempo do Hulk e o segundo, cara. Primeiro tempo o Hulk foi muito bem no jogo, mas muito bem mesmo. Em determinado momento tava me lembrando o Hulk dos tempos áureos ali, de 21, 22, 23, quando ele tava voando. E à medida que o tempo vai passando, que há um desgaste físico, mental, porque o Hulk se desgasta muito mentalmente dentro do jogo. Porque ele pilha muito, né? Reclama demais, o tempo inteiro gesticulando, enfim, até como capitão da equipe, mas no segundo tempo não aconteceu. E aí poderia ter feito alteração antes, mas eu repito, acabou mudando e é muito mais fácil ser o comentarista e fazer a substituição na fala do que ser treinador e estar na beira do campo. Para a quarta pode ser um que descanse, né? Não, certamente um dos, né? Acredito claro, que o Barba deva poupar aí 90% do time, se não todo. Eduardo, tem restrições muito sérias quanto a essa SAF, os donos principalmente. Beto, primeiro assim, eu vejo, né, que Eduardo, tem restrições muito sérias quanto a essa SAF, os donos principalmente. Mas a gente tem que também dar o braço a torcer, né? Porque as lives antigamente eram só xingando o Brax, de tudo quanto é jeito. Vamos elogiar, né? O Brax, que achou o Pérez lá, né? Muita gente gostava de ficar assim no chat. O cara que veio do Porto B é pra menosprezar o cara. Eu falava, gente, para de menosprezar o cara. Vocês nem conhecem o cara. O cara joga na seleção de base da Argentina. Ninguém joga na seleção de base da Argentina, que é uma das melhores seleções de base do mundo, à toa, não. Mas gostava de desmoralizar o cara. Estava no Porto B, não prestou pro Porto, vai prestar pro Galo. Tá aí. O mesmo do Vitor Hugo. Não prestou pro Flamengo, não prestou no Santos, vai prestar no Galo pra quê? Bagre. Olha o Vitor Hugo, o que tá jogando. O Vitor Hugo, Beto, eu acho que ele é uma revelação tal. Eu acho que ele é o melhor jogador do Atlético hoje. Não, isso aí é disparado. Não é, pode colocar Hulk, qualquer um. No Atlético hoje, o melhor jogador em performance, o melhor jogador mais importante do time do Atlético hoje, na minha opinião, cada um tem a sua, na minha opinião é o Vitor Hugo. Né, Paulo Brax? Obrigado, Paulo Brax. Né? Vamos também dar o que a César... Hoje né? eu até César, postei um vídeo falando sobre isso, né? Que o Paulo Brax, a gente tem que falar, nessa ele acertou, né? Quando ele foi... Não, né? Eu tô falando do Pérez, né? Eu sei o Siga, tanto ele, porque quando ele anunciou, não, agora o Atlético tem o camisa 5, aí falou do Pérez, e até agora realmente o Pérez tem jogado muita bola, né? E todo mundo bateu, e todo mundo desmoralizou o menino, fez de tudo para queimar o menino, e o menino mostrou que tem qualidade, graças a Deus. E é um preço barato pro Atlético comprar ele no final do empréstimo, se não me engano, acho que é 2,5 milhões de dólares, se não me engano, depois a gente vai conferir, euros, a gente vai conferir. Mas o Vitor Hugo, cara, é a maior revelação, sem sombra de dúvidas. O cara tá jogando demais. O Pérez, eu ainda acho, cara, se eu tenho uma sensação que ele cansa nos 20, 30 do segundo tempo ali.
Eu tenho essa impressão que ele fica cansado. Pode ser da falta de ritmo de jogo. Mas o menino tem muita qualidade. Ele deu uma acertada naquela meiuca ali que é impressionante. Muita bola, muita bola. O Coelho está jogando muito bem. O Dudu, vendo o Coelho jogar muito bem, não pode ficar para trás. Está entrando bem também. Está entrando muito bem o Dudu. Está correndo atrás, porque senão ele vai ficar no banco. E o Dudu deve estar se virando, se matando nos treinamentos, está entrando bem. O Hulk, cara, melhorou muito, mas o Hulk ainda anda perdendo umas bolas, um pouco ali, parece que falta um ritmozinho ali pra ele, mas tá bem. O Hulk, é igual o Panso falou, é verdade. Ele tá bem no primeiro tempo. Segundo tempo ele cansa e o futebol cai. Né? Eu não acho que ele cansa. Assim, eu acho que ele cai, mas não sei se não acho que é cansaço. Eu acho que fisicamente ninguém tem um físico igual dele no Galo. Não, mas ele tem quase 40 anos. Cara, cansar, ele cansa. Mas eu acho que não cansa. Eu acho que o Pérez cansa e o Hulk não cansa. Eu acho que o Hulk tá com problemas técnicos. Você vê que tem uma hora que ele vai puxar o contra-ataque, dá o toque mais forte. Tá perdendo a bola. Ele tem que melhorar tecnicamente, mas tá jogando bem, tá ajudando, tá sendo proativo. O lateral esquerdo, o Lodge, vem jogando muito bem. Melhorou com ele. O Natanael. Pô, o Natanael melhorou com ele melhorou demais. O Natanael tá fazendo grandes partidas. O Natanael a gente nem fala, mas tá jogando muito bem no gol. Que o Bernardo desviou de peito, foi chute do Natanael, tá jogando muita bola, tá jogando muito bem. Ele fez o Preciado estrear na temporada. Então assim, cara... Poucos jogos atrás o Preciado tava bem também. Então assim, eu acho que o Barba consertou o elenco, cara. Mas sabe por quê? Ele deu moral pra esses caras, ele deu moral assim. Primeiro ele tirou a moral deles, falou assim, se não correr, não joga. É assim que você dá moral, cobrando. Foi ríspido, falou, quem não correr, não joga. Hoje todo mundo corre, né? Engraçado como é que todo mundo tá correndo. Se não correr, não joga. E o Scarpa, que é o nosso melhor jogador, também o segundo melhor, habilidoso, tá no banco. Se não correr, Scarpinha, não joga. Se não se matar em campo, não joga. Então, assim, o Barba tem mérito demais, Beto. Porque esse elenco, eu achava quase impossível tirar leite de pedra. E ele tá conseguindo. Porque esse elenco aí derrubou o Cuca, derrubou o Sampaoli. Eles não queriam nada com a dureza. Esses caras não queriam nada com a dureza. E com o Barba estão correndo muito. Então, mérito 100% para mim do Barba. E de novo o Paulo Brax, que contratou o Barba, né? Que achou o Barba onde ninguém estava falando. Todo mundo querendo lá, Carvalhal. É só lá na Europa. O Barba foi aqui na Argentina, pegou o técnico multicampeão e trouxe ele pro Galo. Então, ponto positivaço também pro Brax na contratação do Barba. É isso aí. Deixa eu ver aqui. O Hulk é muito fominha. Ele tem 40 anos. Tem que jogar mais coletivo. Diferente do Vitor Hugo, que é novo e sabe driblar melhor. Ô Edu, o Scarpa ontem marcou pela segunda vez na temporada. Ele não tem sido um jogador frequentemente escalado como titular, especialmente desde a chegada do Domingues. Mas no momento de alta e de tantos elogios ao Vitor Hugo, qual que é a importância de ter um reserva voltando a evoluir? A importância de ter um banco que está entregando, né? O Dudu tem entrado e tem entrado bem, o Scarpa entrou e fez o gol, apesar de ter contado com a sorte, um desvio. O Natanael e o Preciado, ainda não dá para dizer que o Natanael seja o titular, mas melhorou muito. Mas a vida de quem joga ali naquela função de terceiro homem de meio de campo não está fácil no Atlético hoje, porque o melhor jogador do Atlético na temporada de linha é o Vitor Hugo. Então vai ficar ruim para o Bernard, vai ficar ruim para o Scarpa, porque não adianta ter o Vitor Hugo e mais um dos dois. Porque esse Atlético está dando certo, ou é com o Vitor Hugo como segundo homem de meio, ou principalmente com o Vitor Hugo mais adiantado pelo lado direito e dois volantes. Pérez e Franco, ali na frente pode ser o Maicon no lugar de um dos dois, o Cissé entrando. Para mim o Atlético tem que ter esse jogador. Mas o que tem me chamado a atenção, além do Vitor Hugo, também é o Coelho. São dois jogadores que se encaixaram muito bem nesse modelo de jogo do Barba, que é recuperar a bola e sair com velocidade. Com poucos toques, você está próximo à área do adversário. São duas peças fundamentais, o Coelho pela esquerda, o Vitor Hugo pela direita. E aí o Atlético, quando eu falo o Atlético, eu falo o seu treinador, o Eduardo Domingues, precisa agir com inteligência e com cuidado com esses dois atletas. Hoje eles são peças fundamentais no Atlético no modelo de jogo. E nesse início de Copa Sul-Americana, eu acho que tem que tomar cuidado com esses dois. É muito mais vantajoso para o Atlético tê-los inteiros e saudáveis nos jogos do Campeonato Brasileiro agora
do que esticar a corda com Coelho e Vitor Hugo nesse início de Copa Sul-Americana. Inicia sem eles. Agora é a hora de dar oportunidade para o Scarpa mostrar que tem condição de também ser importante nesse modelo. O Bernard, outro jogador, evidentemente, o próprio Dudu. Ali na frente o Alaminda, quando estiver bem fisicamente, voltou lesionado da data FIFA. Mas quem está te entregando muito do meio para frente, e esses dois são Coelho e Vitor Hugo, cara, eles precisam ser guardados para o Campeonato Brasileiro. Porque indo bem no Brasileiro, você recuperou a confiança do seu treinador, você recuperou a confiança da sua equipe, do seu elenco. E elenco confiante, torcedor confiante, você pode ter certeza que o reflexo vai vir nas Copas também. Paulo Azeredo, com as informações do Galo nesta segunda-feira. O que mais vamos destacar da preparação para a estreia na Sul-Americana e ainda em repercussão a essa segunda vitória seguida, Paulinho? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na Itatiaia. Bom, o Galo vai tentar manter uma escrita, viu, Pedro Abílio, ouvinte ligado na turma do bate-bola, na matéria do Henrique André, porque o Atlético nunca perdeu para venezuelanos. É isso mesmo, são 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates. Um aproveitamento aí de 85,7% e vai então enfrentar pela primeira vez o Puerto Cabello para tentar manter esta escrita. Fala massa, boa noite a todos, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, já peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá bom? Então dá essa força aí pra gente. E pra quem tá chegando, seja bem-vindo, você que não conhece o canal, esse canal aqui é do Galo, notícia todos os dias, tá bom? Os melhores cortes direto ao ponto pra vocês, domingo a domingo, pós-jogo. Então fique à vontade, você que é atleticano, já se inscreva no canal, venha fazer parte da massa aqui com a gente. Ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também é de grande ajuda aqui pro canal continuar crescendo. Mas o mais importante, deixe o seu like, tá? Deixe o seu like, que o seu like é muito poderoso aqui no canal. Ele faz o canal crescer muito rápido. Sempre, sempre, sempre. Então, nunca esqueça de deixar o seu like, é muito importante, tá bom? E a gente agradece demais a vocês. Muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui no canal, tá bom? Então, fique à vontade que esse canal aqui foi feito para vocês, tá? Não esqueça também de deixar aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Deixa aí a sua opinião, o seu ponto de vista de tudo que foi falado aí. Cada um tem sua opinião, então a gente preza muito por isso. Então fique à vontade que esse canal aqui, ele é de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço massa e até a próxima. Valeu!